Olá, amigos cafeicultores! Que loucura que nós estamos passando essa semana. O preço do café bateu recorde, e um recorde muito expressivo, e previsão para o mês de fevereiro de temperaturas altas e seca. O que vai virar a nossa cafeicultura? Que momento é esse? Quais as consequências de tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento agora? E é sobre esse assunto que é o tema do nosso Gustavo Renó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isto é Stoller. A falta de café no mercado fez com que essa segunda-feira batesse uma marca impressionante. 431,95 cents de dólar por libra-peso. Uma marca importante que representa muito o momento que nós estamos vivendo. Não tem café. E o pior, estamos ainda na entre-safra. Precisamos chegar até maio e não tem café no mercado. Será que isso pode subir mais? Não se sabe. E o que preocupa bastante é que essa semana veio a previsão que o mês de fevereiro vai ser seco e quente. Imagina, temperatura alta, seca, as lavouras sentindo e uma necessidade de café muito grande. Por quê? Porque essa previsão do tempo já interfere diretamente nessa safra de 2025. Isso faz com que o mercado fique ainda mais tenso do que está e nós, cafeicultores, preocupados. Afinal de contas, não é uma safra alta, é uma safra pequena, aonde nós temos que conciliar o que nós vamos produzir com bom preço, pagar as contas, fazer os investimentos, pagar as dívidas e fica aquele momento mais de incerteza que tem. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto para que você possa tomar boas decisões e sair bem desse momento importantíssimo e histórico que nós estamos vivendo na cafeicultura. Mas antes, chegou o momento, a melhor hora, a hora que você vai sentar o dedo no like e dar aquela moral pra gente, né? E como é que tá aí na sua região? Fala a cidade de onde você está lá nos comentários e fala pra gente se as suas lavouras já estão sentindo seca ou não, se essa temperatura já está prejudicando a sua lavoura. É importante pra gente saber que nos comentários a gente tem aquela noção boa de como é que tá a região de café do Brasil. Temperatura alta, com pouca chuva nessa fase que estamos vivendo. O que pode acontecer? O café está em plena fase de granação do fruto, ou seja, está se construindo o fruto. Nesse momento, é muito importante ter água em fartura e uma temperatura mais agradável. Com esse clima previsto, vai fazer com que a planta trave. E com isso, ela não vai mandar os nutrientes necessários para poder granar o fruto. Nesse momento, o fruto vai ter uma peneira mais baixa, ou seja, ele tende a ficar mais miúdo, e isso vai refletir no rendimento da nossa safra lá na frente. E se isso agravar ainda mais, vai fazer com que aconteça o infeliz coração negro, como já aconteceu em outros anos, e na hora da apanha de café vem aquele susto, porque o café ele fica perfeitinho por fora, mas a hora que você beneficia, ou nesse momento você corta o fruto, ele está preto por dentro. Justamente porque não conseguiu abastecer de nutriente por falta de água e temperatura. Ah, mas a minha lavoura é irrigada. Mesmo assim, você não está livre do problema. Justamente porque a temperatura alta faz com que você tenha esse problema também. Lógico que a lavoura que tem mais umidade no solo, a lavoura que é irrigada, a lavoura que está numa condição melhor, o impacto vai ser menor. Mas esse problema nós não vamos escapar. Normalmente tem fazenda que sofre mais esse impacto e outras menores. Por que isso? Primeiro que está muito ligado ao período de floração do café. Aqui na fazenda, por exemplo, nós tivemos uma florada o ano passado, dia 13 de agosto, e outra florada dia 27 de outubro. Nesses dois cenários dá para entender o quê? Aquele café que floriu em agosto, ele já está mais adiantado. Provavelmente, agora em abril, já vai dar para colhê-lo. Só que ele pegou o período de granação bem distribuído no período chuvoso. Então, ou seja, esse café provavelmente ele vai ter uma peneira alta e provavelmente ele não vai ter nenhum problema de enchimento de fruto, porque ele pegou um período de granação na época boa de chuva. Já a florada do dia 27 de outubro, ela está exatamente em pleno momento de granação do café.
Uma seca agora, temperatura alta agora, vai interferir diretamente nessa florada. Isso vai fazer com que o meu café ele tenha menor peso, menor rendimento lá no beneficiamento. Ah, mas minha lavoura ela está com uma sanidade muito boa, ela está bem folhada, ela está, por exemplo, com uma boa retenção de água no solo. Ótimo! Tudo isso vai ajudar muito nesse jogo, vai ajudar muito a aliviar. Se for um estresse mais curto, praticamente nem vai perceber o problema que vai passar. Mas se esse estresse for realmente muito longo, temperaturas muito longas, e isso apertar muito a planta, com certeza isso vai impactar mesmo ela estando com a sanidade e com os tratos em dia. Agora essa lavoura já não está tão em dia, sofreu mato, adubação irregular, sanidade ruim, pode ter certeza que o problema vai se agravar e muito. Vai ser muito estresse para um momento muito curto e certamente isso vai impactar na safra de 2025. A nossa safra esse ano, ela já está pequena. Temos esse problema para administrar agora. Tomara que não seja um problema significativo, mas preocupa. Imagina na hora que beneficiar esse café. E o mercado vê que nós não temos ainda aquele café que nós estávamos esperando. Certamente há uma tendência de preços de café ser mais duradoura e mais longa nos patamares mais altos. Isso eu estou falando porque normalmente a hora que chega o momento da apanha de café e já começa a abastecer o mercado, há uma tendência do preço reduzir. Só que o mercado ele é muito feito dentro da previsão do próximo ano. Para 2026, até agora, o clima foi muito bom. Chuvas boas, temperaturas boas. Tivemos o estresse da seca lá atrás, mas isso foi um pouco contornado com o momento de chuva que vivemos no verão. Com essa quebra de safra potencializada agora por causa do clima. Com o crescimento reduzido da planta, porque esse estresse vai reduzir o crescimento, já começa a interferir na safra de 2026. E a hora que o mercado vê que nós tivemos pouco café realmente e que a safra 2026 pode não ser aquela maravilha, há uma tendência de preços mais altos durante um bom tempo. Para a safra de 2026, se ela for alta ou baixa, para poder interferir no preço já, na hora que a gente for colher esse café de 2025, está muito ligado ao estado vegetativo e à quantidade de estresse que a planta teve. Se a planta vegetou bastante e teve pouco estresse, safra alta, tendência a preços menores. Se a lavoura teve grandes estresses, não teve uma vegetação muito boa e a tendência de 2026 é uma safra baixa, safra 2025 nós vamos vender agora, tendência de manter preços altos. E aí a gente vai analisar as lavouras como elas estão. Estão recuperando no geral da seca que nós tivemos para trás. Teve lavoura que podou muito cedo esse ano e ela teve uma dificuldade de recuperação. Elas estão enchendo o fruto nesse momento e vai pegar um período de seca agora em fevereiro, que tomara que não seja significativo e que certamente isso vai travar a planta, fazendo com que nós dependemos muito, não só desse momento de verão, e sim precisar de um outono, que é final de março, abril e maio, ainda quente e úmido. Se nós tivermos um clima bom no outono, vai fazer com que compense esse problema climático que nós estamos tendo no verão nesse momento. Isso compensa de uma forma que não vai ter muito problema e a lavoura vegeta normalmente. Mas confiar no outono, como a gente confiou nos últimos anos, não tem colaborado muito. Isso faz com que essa previsão de clima agora, de seca e temperaturas altas em fevereiro, preocupe bastante. Agora, num cenário pior, se nós entrarmos em abril, maio e tivermos ameaça de geada ou a própria geada propriamente dito, aí, meus amigos, pode ter certeza, sabe lá para onde vai esse preço do café. E o que a gente pode fazer nesse momento? Primeiro, quanto mais sadio, quanto mais estruturado for a planta, melhor. Para isso eu teria que ter feito todos os deveres de casa até agora bem feito. Controle do mato, nutrição perfeita, foliares, controle de pragas e doenças da melhor forma. Isso vai ajudar muito não só para passar esse problema climático agora, mas sim como todos os outros problemas climáticos que podem vir. Afinal de contas, tem coisas na lavoura de café que são controláveis e tem certas coisas que não são controláveis. Clima é uma situação não controlável, mas uma lavoura sadia,
forte, resistente, rústica. Isso é controlável. Para isso, é tão importante fazer os deveres de casa bem feito. Agora, nesse momento, quem tem irrigação, pode preparar para ligar. Quem mantém um solo mais conservado, melhor. Nesse desespero para poder colher café, o produtor vai ver aqueles frutinhos dando cercóspora no fruto e caindo. E ele vai desesperar. E ele vai querer arruar a lavoura mais cedo possível para poder aproveitar cada grãozinho de café que está valendo muito dinheiro. E nisso ele vai arruar a lavoura, ele vai raspar a lavoura, ele vai desproteger o solo. E isso vai potencializar um estresse muito grande na lavoura e ela vai acelerar mais a perda de café. Como assim? Esse estresse vai forçar a lavoura a amadurecer mais cedo e com isso o fruto vai ter menor rendimento. Então você vai estar achando que está ganhando porque você está preservando aqueles cafés xoxos, cheios de cercóspora que está caindo no chão, mas em contrapartida você está prejudicando os demais frutos que estão na lavoura. Nesses dias quentes e secos, o problema de doença acaba não sendo significativo. Mas em contrapartida, começamos a ter problema com pragas, ácaro e bicho-mineiro. Temperaturas acima de 30 graus, como nós vamos ter no sudeste brasileiro nesses próximos dias, pode desencadear de forma muito rápida o bicho-mineiro e o ácaro. Fique muito atento. Caso precise ter o controle, não deixe de controlar. Nós estamos falando de um café num preço extremamente alto, numa praga extremamente agressiva e algo que pode colocar em risco não só a safra desse ano, como a safra do ano que vem. Então, fique atento e não dê bobeira. A praga, com certeza, ela vai pressionar nesses dias. Vamos rezar para que esses dias não atrapalhem tanto a nossa cafeicultura. Mas é importante você estar ciente, atento e sabendo o que está acontecendo, pois decisões é necessário serem tomadas a todo momento. E café nesse preço, nada pode ser desperdiçado. Preste muita atenção nisso. Se você ainda não deixou o seu like, não perca tempo e deixe o seu like e deixe os comentários pra gente aqui. Eu leio todos. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renan Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate. Isto é Stoller.